A paz do Senhor Jesus. Bebi um pouco d'água. A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos ao nosso terceiro devocional, aprendendo mais sobre o espírito de Jezabel. Nós já sabemos que esse espírito é um demônio legalista. Ele entra onde há legalidade e ele é territorial. Ele gosta, esse demônio, esse espírito imundo, ele gosta muito de pessoas que têm autoridade, para que ele venha se sobrepor, para que ele venha passar na frente, para que ele venha manipular, né? A gente, no nosso vídeo anterior, nosso segundo vídeo, nós paramos, né? Onde eu comecei a ministrar alguns comportamentos de quem tem esse espírito maligno. A gente já sabe que pode ser, esse espírito maligno, ele usa tanto homem como mulher. No livro de Lucas, capítulo 18, a Bíblia fala de um juiz iníquo, um juiz perverso, maligno. Ele não respeitava homem nenhum, ele não respeitava autoridade nenhuma. Prefeito, presidente, governador, policial, delegado, juiz, promotor. Ele não respeitava homem nenhum e nem temia a Deus. Então, o Deus dele era ele mesmo. O Deus dele era o umbigo dele. A palavra dele vinha na frente. Depois da palavra dele, era a palavra dele de novo. Ele não respeitava homem nenhum, autoridade nenhuma, e nem temia a Deus. Então, esse espírito de Jezabel, seja em homem ou em mulher, não respeita autoridade nenhuma, gosta de manipular. Sempre chega como um anjo de luz, sendo das trevas, chega aparentemente para ajudar, para somar, para agregar, mas é tudo aparência. Para você ter o discernimento, do espírito de Jezabel, você precisa ser uma mulher que viva de jejum, de oração, consagração e ter uma vida com Deus. Porque vem como anjo de luz, vem dando ombro, chora com você, se alegra com você, fala tudo o que você quer ouvir, te manipulando. Para quê? Para que você fique segura, confiante, para que você sempre conte com ela, porque ela te escuta. Mas ninguém me escuta, fulano me escuta. Ai, fulano, ninguém concorda comigo. Fulana concorda comigo. Você se torna uma presa fácil, vulnerável, fácil para o espírito de Jezabel. Vamos continuar. Antes de dar continuidade, vamos orar. Espírito Santo da verdade, Pai, mais uma vez nos encontramos, Senhor, em Teu santo nome. E a Tua palavra fala, aonde houver 2, 3 ou mais pessoas reunidas em Teu santo nome, ali o Senhor estará. É uma promessa do Senhor. Nós nos reunimos em Teu santo nome, por isso que nós cremos que o Senhor está no controle, na direção desse devocional, da nossa vida, do nosso casamento, do nosso lar, da nossa família, porque o Senhor sempre ocupa o primeiro lugar. Pai, mais uma vez te pedimos, abre a nossa mente, os nossos olhos espirituais, nos concede graça, sabedoria e cada ferramenta, cada estratégia, cada dom que o Senhor tem nos concedido, através da nossa leitura, através do nosso encontro, através da nossa busca, que o Senhor venha nos dando a direção de como usar, que tudo venha fluir, para que a gente venha ser bem sucedido em tudo que a gente fizer em Teu santo nome. É assim que oramos, é assim que cremos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Vamos dar continuidade. Manipulam não somente a vítima, mas todas as pessoas em quem ela confia, tais como familiares e amigos. O espírito vai tentar afastar a vítima das pessoas que têm algum discernimento acerca dele. O espírito de Jezabel vai fazer de tudo para afastar a vítima, aquela pessoa que ela já mirou, vai afastar de pessoas que tenham discernimento.
Pessoas que orem, pessoas que têm comunhão com Deus. Por quê? Porque eles sabem que vai ser descoberto a qualquer momento, a qualquer hora. E se tem uma coisa que o diabo não quer, é ser descoberto. Ele trabalha camuflado, escondido, porque quando ele é descoberto por uma mulher de Deus, por um homem de Deus, ele vai ser queimado. Ele vai ser expulso daquela vida, daquele lar, do meio daquela família, em nome de Jesus. Então ele vai fazer de tudo para afastar a vítima, né? Aquela pessoa que ela já mirou, que ela já viu como uma presa fácil, uma pessoa que não ora, uma pessoa carente, né? Uma pessoa que pode até orar, pode até jejuar, mas faz tudo relaxadamente, do jeito que dá, do jeito que pode. Pessoa que não tem compromisso com Deus, com a palavra, com o reino. Olha bem. E portanto podem se tornar um empecilho em seus intentos. Ela afasta de pessoas que tenham comunhão com Deus. Ela afasta a vítima de pessoas que tenham relacionamento com Deus. Porque para não ser um impedimento para ela, né? Para esse demônio não avançar, não ganhar território, né? Ou vai tentar manipular estas pessoas para fazer valer a vontade dele. Ou vai tirar a vítima de perto dessas pessoas que têm comunhão com Deus, ou vai tentar manipular essas pessoas que têm comunhão com Deus também. Eu volto a repetir. Tem que ser mulheres e homens cheios do Espírito Santo, com intimidade com Deus. Porque mesmo pessoas que tenham comunhão com Deus, se não vigiar, cai na armadilha, na telha desse espírito de Jezabel. Quanto mais poder e influência esse espírito adquire, mais ele quer. Ao longo do tempo, a manipulação torna-se um estilo de vida, um padrão que se estabelece em todos os seus relacionamentos. Esse espírito maligno, ele começa atuando, manipulando. Então, com o tempo, vai se acostumando, vai virando hábitos. E aí se torna um estilo de vida. Manipula marido, manipula filhos, manipula vizinha, manipula pai, manipula mãe, manipula amigos, manipula patrão, pastores. Torna-se um estilo de vida, vai ficando mais craque, vai se fortalecendo, vai avançando, vai ganhando aliados. O espírito de Jezabel, com o marido manipulado, com os filhos manipulados, com os pais, amigos, irmãos, muitos aliados. Você está entendendo? Olha aí. Quanto mais poder e influência esse espírito adquire, mas ele quer. Ao longo do tempo, a manipulação torna-se um estilo de vida, um padrão que se estabelece em todos os seus relacionamentos. Todos. Quando confrontados, reagem com indignação, em vez de mansidão, quebrantamento e arrependimento, pois consideram a humildade uma fraqueza e não abrem mão de uma reputação. Sempre obstinado, sempre certo em tudo, não aceita repreensão, não aceita confronto de jeito nenhum. Em vez de aceitar isso e ter um coração aquebrantado, e enxergar que está errada, e ali se arrepender, não quer ficar por baixo. Não, na mente dessas pessoas doentias, isso é ficar por baixo, isso é perder. Ficar por baixo de ninguém eu não fico. Você está entendendo? Perder jamais. Entendeu? O cristão que sucumbe a esse espírito sedutor deve se arrepender e receber libertação. Agora a gente falou sobre o comportamento de quem tem esse espírito de Jezabel. Agora nós vamos aprender mais sobre as vítimas, As vítimas desse demônio. Quem é presa fácil para esse demônio, A presa fácil para esse demônio são aqueles que ocupam cargos de liderança e influência na igreja. Porque ocupando um cargo e sendo
influente na igreja, ele vai ficar muito mais fácil ali de estar ganhando território ali com os irmãos. O espírito de Jezabel foca sempre o alvo em cabeça, porque fica melhor. Uma líder do círculo de oração, líder de louvor, um pastor, uma pastora, quem são as vítimas que ele sempre procura? Pessoas que ocupam cargos e lideranças e são influentes. Pessoas que são ungidas com verdadeira autoridade espiritual, porque o espírito de Jezabel, ela sabe, ele sabe. Na verdade, você vai me ouvir sempre falando o espírito de Jezabel, mas é ele, é um demônio, tá? Se eu falar ela, me perdoe, mas você já tá sabendo, é um demônio, então é ele, sempre é ele, tá bom? Então esse espírito imundo, espírito de Jezabel, ele sabe quem são os verdadeiros ungidos, porque somente um verdadeiro ungido é onde tem autoridade espiritual, entendeu? Então é uma presa fácil, é uma mira fácil, As pessoas que são piedosas, mas têm carência emocional que pode ser suprida pela pessoa dominadora. Por isso criam um laço de alma. Assim as duas pessoas se tornam ótimas amigas, como se fossem irmãs gêmeas. Pessoas inseguras, que buscam a aprovação dos outros e gostam de ser elogiados. Na medida em que o relacionamento se estreita, a vítima começa a se sentir como se estivesse presa numa teia que restringe seus movimentos, engolida. Ela se sente engolida, sufocada. Na medida que a amizade vai se estreitando, a vítima se sente engolida, sufocada, oprimida. Muitas das vezes isso já é tarde demais. Você está entendendo? O espírito de Jezabel cria desejo, anseio, cobiça e um apetite pelo pecado no coração das pessoas. Semeia. Você está entendendo? Uma esposa pode estar sendo influenciada por esse espírito imundo quando, por exemplo, ela manipula o marido. Ela não aceita o marido como líder dela. Ela finge que o marido manda, lidera, mas na verdade quem manda é ela, quem lidera é ela. Uma esposa que não aceita o esposo como autoridade sobre a vida dela, aceita falando, eu aceito, não, meu marido é meu líder, mas na verdade, na prática, não é nada disso. Não tenha dúvidas. É o espírito de Jezabel, é um demônio que atua através dessa esposa manipuladora, perversa, maligna, mas que tem uma aparência de anjo de luz. Você está entendendo? Olha só, outra atitude comum desse espírito, que é um alerta às esposas, é querer fazer valer a sua vontade. Só dê no que der, que vai se sobressair a vontade dela. Você está entendendo? Ela faz valer a vontade dela acima do marido, usando o nome de Deus para saciar uma obstinação pessoal. Há situações em que a esposa pode se fazer de espiritual, distorcendo algum conflito no matrimônio para se justificar, dizendo frases como: eu senti de Deus em fazer isso, ou eu fiz isso porque o Espírito Santo me mandou fazer. Uma das estratégias desse espírito de Jezabel é manter uma religiosidade. Religiosidade não é de Deus. Então é uma mulher que parece ser santa, sabe? Ela até ora, é até uma mulher que ora, mas ela não vive a palavra. Ela não coloca a palavra em prática. Ela até passa a noite orando, o dia orando. Ela pode até jejuar, se consagrar. Mas o que liberta, o que cura, o que salva, o que restaura, o que levanta, o que fortalece, o que lava, o que limpa, é a palavra colocada em prática.
A palavra é insubstituível. Você pode orar a noite toda. Você pode ser uma mulher de oração, de monte. Você pode ser uma mulher do altar, de descer nas madrugadas. Se você não vive a palavra de Deus, você vive uma religiosidade. Você pode até falar em línguas, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você não vive a palavra, se você não aceita a palavra, não obedece a palavra, não aceita seu esposo como líder, se você não é uma mãe que ensina seus filhos a respeitar o pai, no caso o seu esposo, se você for uma mulher que não aceita a palavra de Deus, não se submete a Deus, você está sendo usada pelo esse espírito de Jezabel, né? Quando na verdade são falsas desculpas para cobertar suas próprias ambições egoístas. Por exemplo, a esposa deseja trocar de carro, mas o marido pensa que não está na hora. Ela, motivada por um desejo obstinado de ter o carro, o desejo dela, por sua vez, espiritualiza a situação dizendo: Deus me disse para a gente trocar de carro. Fiz propósito, você viu orando. Aí eu vou ser em Deus, mas que Deus me falou. Quando na verdade, muitas das vezes, ela nem sequer orou sobre isso, ou se orou, pode ter se apressado e não gastado o tempo suficiente na presença do Pai para o ouvir. De fato, qual era a verdadeira voz de Deus? E às vezes ela já vai orar na intenção do que ela vai falar. Ela não está orando esperando a voz de Deus, não. Ela está ali manipulando até naquela oração, para que o marido veja ela orando, para depois, quando ela falar que foi Deus que falou, ele fica na dúvida, tipo, mas eu vi ela orando, eu vi ela descendo nas madrugadas, eu vi ela fazendo um propósito, eu vi. Isso cria um espírito de confusão na mente, um embaraço. Não podemos confundir a vontade soberana de Deus e a vontade do nosso coração. Elas são diferentes. A primeira diz respeito a Deus, não a nós. Foi esta a vontade de Deus a que Jesus se referiu quando ensinou os discípulos a orar. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 10. Observe que a vontade de Deus sempre tem a ver com o estabelecimento do seu reino na terra. Você deve sempre perguntar ao Espírito Santo: a minha vontade agrada a Deus? A Bíblia me diz alguma coisa a esse respeito? A quem a minha vontade abençoa? A mim mesma ou é para o bem comum da minha família? É este o momento certo de fazer a minha vontade? E a pergunta principal é: qual é a vontade de Deus para mim a este respeito? Na noite em que foi traído, Jesus orou no jardim de Getsemane, falando: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Está escrito no livro de Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 39. Sabemos que Deus tem planos de paz e de esperança para nós. Planos de nos prosperar e nos dar um futuro abençoado. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, deixa bem claro. Por outro lado, nós também sabemos que há um tempo determinado para todas as coisas. Eclesiastes 3. O Pai Celeste tem prazer em nos abençoar, mas muitas vezes entre a promessa e o seu cumprimento há um processo em que precisamos aprender a confiar e depender de Deus. O caminho do processo é o caminho da confiança, é o caminho da transformação, é o caminho da maturidade. O tempo
né, do processo, é um tempo onde nós levamos para aprender a confiar e a depender de Deus. Isso implica entregar o controle nas mãos dele e esperar pacientemente em obediência e fé, até que sua verdadeira vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra em nossas vidas. Esposa poderosa em Deus, busque sempre com primazia a vontade soberana de Deus para a sua vida e a sua casa. Rejeite o espírito de Jezabel e confie nos planos e processos do Senhor. Assim, você e sua família serão abençoados. Como vencer o espírito de Jezabel? Primeiro, esta é uma casta demoníaca que só se vence com jejum e oração. Mateus capítulo 17, versículo 21. Deve haver confissão e arrependimento genuíno. A pessoa tem que querer, se arrepender e confessar, para que haja libertação, pois ninguém é tentado senão pelo seu próprio mau desejo. Está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 14. Talvez por ter depositado no outro a sua expectativa de suprir as suas carências, em vez de ser satisfeita em Deus, o que é uma forma de idolatria. Buscar a ajuda do servo do Senhor verdadeiro, dos servos verdadeiros, que tem a Bíblia como regra inegociável de conduta e fé. Procure pessoas que vivam a palavra, pessoas compromissadas com o reino, comprometidas com Deus, pessoas que temam, pessoas que sejam de Deus verdadeiramente. Uma pessoa que ela teme a Deus, que ela tem compromisso com o reino, as palavras que vêm da boca dela são palavras duras, mas assertivas, que cura, que liberta, que sara, que te tira do lamaçal e te traz para a água purificadora, que é a palavra, que limpa, que lava, que te levanta, que te ergue. Deve-se buscar a restauração dos relacionamentos quebrados e restituição de toda a autoridade ordenada por Deus, que tenha sido usurpada por este espírito. Caso a pessoa influenciada pelo espírito de Jezabel não admita ou confesse o erro, é necessário a vítima afastar-se da mesma e romper o vínculo. Perdoe a pessoa, mas não conviva com ela, pois sem arrependimento ela continuará o esquema de manipulação. Você que é esposo, que você sabe que a sua esposa tem o espírito de Jezabel, depois de tanta informação, se havia alguma dúvida, essas dúvidas caem todas por terra, em nome de Jesus. Converse com a sua esposa, principalmente se vocês forem da igreja. Esse espírito de Jezabel, ele é matador de profetas, matador de servos de Deus. Perseguiu Elias ao ponto de Elias querer morrer. Não está de brincadeira. Ah, pastora, mas se a pessoa for cheia de Deus, Elias era a boca de Deus, a atalaia de Deus aqui na terra, e ele quis morrer. Ele entrou em depressão, esse espírito oprimindo ele, perseguindo ele. Para a pessoa que é tomada pelo espírito de Jezabel ser liberta, isso exigirá mais do que simplesmente colocar um fim no governo autoproclamado e auto-ungido de indivíduos que gostam de exibir seus dons. É preciso também que os líderes de Deus se humilhem e se arrependam por usarem a autoridade que receberam de Deus de forma injusta. É necessário um arrependimento, é necessário um reconhecimento do erro, da falha, da queda. Uma pessoa, uma mulher, um homem que está sendo manipulado, que está sendo usado por esse espírito de Jezabel, tem conhecimento. Porque no fundo,
ele sabe, ela sabe que não obedece a palavra de Deus, que não se submete à palavra de Deus, que tem uma vida de aparência, como aquela figueira, né, que Jesus olhou e estava cheia de folhas. Tanto ele como os discípulos estavam com fome, foram logo para aquela figueira. Tem folhas, tem frutos, porque as folhas nascem depois dos frutos. A figueira primeiro nasce os frutos, depois as folhas. Jesus poderia abençoar. Não tem fruto agora, porque não é tempo de fruto, mas vai ter daqui a um ano, vai ter daqui a 3 meses, vai ter amanhã frutos. Por que Jesus amaldiçoou, secou, matou aquela figueira? Porque aquela figueira representa um engano. Aquela figueira estava querendo enganar, não era nem tempo de fruto, mas aparentemente ela estava cheia de frutos. O fruto da figueira nasce primeiro que as folhas. Está cheia de folhas, é para estar cheio de frutos. Por isso que Jesus matou aquela figueira. Jesus odeia hipocrisia. Jesus abomina hipocrisia, fingimento, falsidade. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Apocalipse capítulo 2, versículo 26 ao 28. Jesus nos revela um prêmio que ele dará aos vencedores na batalha contra o espírito de Jezabel. É lindo observar que ele promete toda a autoridade que o espírito deseja àqueles que forem fiéis e submissos a Deus. Em outras palavras, quando confiamos na justiça divina e não procuramos fazê-la com a força do próprio braço, Deus nos recompensa pela obediência, pois só Ele é o justo juiz. Nossa, esse devocional do espírito de Jezabel, eu amei. Se for possível, veja e reveja, revise sempre cada vídeo. Por isso que eu não estou demorando nos vídeos, para você ter tempo, para você prestar atenção. Tem dúvidas ainda? Coloca as perguntas nos comentários, me chama no privado. Eis-me aqui, eu estou aqui para tirar toda e qualquer dúvida de cada devocional. Amém? Referências complementares. Tiago capítulo 1, versículo 14, fala sobre a tentação, nos ensina melhor. 1 Reis capítulo 16 e 2 Reis 10 fala sobre a história de Jezabel e Acabe. Apocalipse capítulo 2, versículo 18 ao versículo 29, fala sobre a carta de Jesus à igreja de Tiatira, aonde Jesus fala do espírito de Jezabel, que estava comandando, influenciando, manipulando os servos e servas, homens e mulheres dentro da igreja. Uma igreja amorosa, uma igreja compadecida, uma igreja que estendia as mãos, né? Estendia as mãos ao próximo, uma igreja que ajudava, uma igreja que abraçava. E, no entanto, deixava o espírito de Jezabel entrar lá como profetisa, e fazia com que todos se submetessem a ela. A oração. Todos os vídeos eu termino com oração. Esse é o 3º vídeo, terminou agora. Então, todos terminam com oração. É para você prestar atenção na oração e faça essa mesma oração, tá bom? Pai querido, por favor, livra-me do espírito de Jezabel. Mostra as áreas da minha vida em que preciso confiar mais em Ti e aumentar o meu discernimento para proteger a minha casa contra essa atuação maligna.
praga nenhuma chegará à minha tenda, porque eu e minha família somos guardados debaixo das asas do Altíssimo. Nós descansamos à sombra do Onipotente, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, que nunca perdeu uma batalha e nunca vai perder. Esse devocional sobre o espírito de Jezabel nos alertou, nós como esposas empoderadas pelo Espírito Santo de Deus. Nós como esposas, num tempo como esse que fomos levantadas, num tempo como esse, um tempo difícil, um tempo de escassez espiritual, um tempo de morte espiritual, aonde o amor de muitos já se esfriaram, aonde os escândalos, as iniquidades dia após dia está se tornando normal, natural no nosso meio. E a cada dia que passa, somos mais contaminadas pela heresia, pela apostasia. E eu e você, que permanecemos de pé, devemos buscar como nunca buscamos, orar mais, jejuar mais, se consagrar mais, se separar mais e andar mais atentas, vigilantes, prudentes e cautelosas. Espírito Santo de Deus, Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por nos separar e nos preparar para esse tempo, para esse devocional. Obrigada por cada arma. Obrigada, Senhor, por cada estratégia. Obrigada, Senhor, por cada ferramenta, pela direção que o Senhor nos tem concedido. Obrigada pela autoridade que o Senhor nos confiou. Obrigada, Senhor. Deus, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, toma cada mulher, toma cada lar, cada família nas tuas mãos que se encontra no teu altar. E chega no dia de hoje, Senhor, com graça, com saúde, com cura, com livramentos, com restauração, para a glória do teu santo nome. Eu confio mais uma vez, Senhor, e sempre, a vida dessa mulher, a casa dela e toda a família, em tudo que pertence a ela. Tudo que o Senhor tem confiado nas mãos dela, Pai, em nome de Jesus. Que a cada dia essa mulher venha buscar humildade, para que ela não se perca no meio do caminho. Senhor, eu oro ao Senhor para que essa mulher, meu Pai, venha ter discernimento. Ela não confundir, Senhor, o elogio, a bajulação, com tratar bem, com cuidado. Senhor, em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, onde essa mulher colocar a planta dos pés, que haja ali, Senhor, que haja o discernimento do teu Espírito, mostrando, meu Pai, quem é e quem não é, a quem confiar e a quem não confiar. E onde ela colocar as mãos, Senhor, que haja cura, libertação, transformação. Onde ela colocar as mãos, Senhor, cadeias do inferno venham cair por terra e haja libertação, haja transformação, e os céus venham se abrir, lutando e guerreando em favor desta mulher que o Senhor chama com braço forte, como coluna, para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Maravilhoso esse devocional da Jezabel. Eu te espero no nosso próximo devocional. O personagem é Acabe, um marido omisso. Aprendemos muito sobre a esposa de Acabe, Jezabel. Agora nós vamos aprender sobre o esposo. Não se esqueça, tudo que você estiver aprendendo, tudo que o Espírito Santo está te confiando, cada porção, ore em cima dessa porção, faça propósito, faça jejum, se consagre, use cada arma espiritual, cada ferramenta, faça valer a pena. Não seja uma mulher negligente e não deixe para amanhã o que é para fazer hoje, porque amanhã pode ser tarde. Que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus. Até o nosso próximo devocional, se Deus quiser. Deus abençoe.